Então, professor que é bom de mídia, que faz toda a propaganda, que fala, você já viu esse cara falando inglês realmente? Você já viu a pronúncia dele? Você já viu a didática que ele tem? Ele é comprometido em você entender inglês? Ele se esforça em fazer com que você entenda inglês? Porque professor é muito conveniente falar em português. Tem professor que dá aula de inglês em português, gente. Para mim é uma coisa completamente lógica, porque é mais ou menos você ir para fazer um intercâmbio fora, fazer um curso fora, que você vai estar disposto na sala com diferentes nacionalidades e a professora vai estar usando um único idioma, que é o inglês. É pensar logicamente, gente. Você não tem lá tradução simultânea para cada idioma. Que se fosse assim, teria que ser, o professor teria que ter o pré-requisito de ser poliglota, para ele traduzir tudo o tempo todo e a pessoa tá lá. Ele traduziu, agora vai traduzir português, agora vai traduzir. Não é assim que funciona. Tá? Então, a exposição à língua vai te dar um entendimento. E essa exposição é uma questão de direcionamento. É você estar em contato com aquilo que você gosta, com aquilo que você precisa. Eu preciso do inglês técnico, Fábio. Cara, eu preciso do inglês. Eu tenho alunos que são engenheiros, diretores. O inglês técnico para ele é besteira, bobagem. Eles convivem diariamente. É por isso que se torna algo bem tranquilo para eles. Uma zona de conforto, porque todo dia eles estão lá. Ah, mas eles estão lá no início, não foi zona de conforto, mas ele tinha um fator motivador maior, né? Não sei se é a palavra motivador, sei lá, motivante, enfim. Ele tinha um estímulo maior, que era um salário, que era uma promoção, que era garantir emprego. Então ele teve pitbull correndo atrás dele. Fábio tinha 1 ano para falar inglês, porque senão ele não teria mais o curso, ele não teria como provar para o pai que, o inglês foi um benefício na vida, né, e o pai pagar, fazer o esforço para aprender inglês. Os alunos, às vezes, tá correndo atrás de uma promoção no emprego, ou se não for uma promoção, a permanência, a garantia do emprego. E aí ele se esforça e ele vai aprendendo. E é interessante, porque muitas vezes a pessoa quer falar perfeitamente. É o natural, né, o adulto quer falar "Meu Deus do céu, eu vou cometer erros", e a gente não fala perfeitamente não em nosso próprio idioma. É interessante o quanto a gente se esforça em falar inglês perfeitamente, quando na verdade o nativo chega aqui e fala da maneira que ele pode, ele quer, que ele se vira. E esta é a proposta também. Você se fazer entendido, né. À medida que você for falando, você vai ganhando confiança. Uma vez o aluno falou para mim: "Poxa, eu preciso ter confiança para falar inglês". "Não, não, 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 não". E eu falei para ele: "Não, você não precisa ter confiança para falar inglês, você precisa falar inglês para ter confiança, o sentido é o contrário, você precisa fazer para ter confiança". Então os alunos que trabalham e têm necessidade diária do inglês, a parte técnica é algo do controle dele, ele já convive com aquilo. E é interessante, eles cometem erro de pronúncia, né, e os nativos quando estão aqui, nativos não nativos, né, quando os estrangeiros quando estão aqui, eles elogiam ele e admiram o esforço que a gente tem aqui em falar o idioma deles. E alguns deles se sentem até envergonhados. Já tive a oportunidade de falar com um, se sente envergonhado por não estar falando o nosso idioma, quando chegaram aqui. Então, isso é o que faz a pessoa, de fato, desenvolver o inglês. Esse mesmo alunos que vive num momento, de segurança, de conforto em falar o inglês técnico, quando ele é convidado, quando termina o expediente, que eles vão para um restaurante ou vão para um estádio de futebol, aconteceu com meus alunos, com um aluno meu, foi com 2 britânicos e um norte-americano, e os caras começaram a falar sobre futebol, e ele não sabia falar sobre aquilo. Por quê? Porque ele não tinha prática, porque ele não tinha vocabulário. Então, assim, esse aluno precisava nada mais, nada menos de direcionamento para aquilo que ele gosta. Ele gosta de futebol, ele precisa aprender aquelas coisas. Ele precisa, então eu faço isso com meus alunos, eu direciono inglês para a área de interesse dele. De repente não pode ser seu interesse falar sobre futebol, você gosta de moda, vai falar sobre moda, mulher, maquiagem. Eu não sabia falar, eu não sei, não sabia até algum tempo atrás falar sobre maquiagem, não uso maquiagem, né. Nada contra, se tiver usar, eu uso, obviamente, mas eu sei me maquiar. Hoje em inglês, aprendi inglês, por quê? Porque tem alunos que são apaixonadas. Então elas têm que fazer apresentação sobre maquiagem. E eu assisti vídeos para ver como é que eu posso usar os verbos, os substantivos de uma maquiagem, não sei, e acabei aprendendo. A sequência, é claro que varia de pessoa a pessoa, mas é isso.
Então você começa a dar direcionamento para aquilo que a pessoa gosta, que quando você gosta de determinado assunto, você não cansa de repetir. Isso te dá mais leveza no processo. Então entenda, você precisa falar para se sentir seguro. E esse falar é o que você esse falar é o que você precisa estando aqui no Brasil. Lembre-se, eu tinha um recurso de um Walkman com a fita cassete. Hoje você tem YouTube, hoje você tem Artificial Intelligence, inteligência artificial, hoje você tem Instagram, você tem redes sociais de maneira geral que pode te dar o direcionamento, que pode te ajudar muito, ou melhor, desculpe, pode te ajudar muito. Você aprende em menos de 1 minuto, você aprende alguns verbos, algumas palavras. Eu sempre aconselho que você veja essas redes sociais de pessoas que seguem essa linha de associação, associativa. A questão de tradução é uma coisa que realmente eu não recomendo, porque principalmente para o aluno que é iniciante. A tradução na minha vida não muda nada. Se você já consegue falar inglês, a tradução não muda absolutamente nada, mas para iniciante isso é realmente impactante, porque você vai criar o vício de estar pensando em inglês, em uma palavra e outra palavra, e querer falar aquilo ali, traduzindo tudo, e não é assim realmente que funciona. Então, hoje, com recursos que você tem, né, com todo o avanço tecnológico, com o direcionamento certo, você está diante de uma pessoa que começou a falar inglês com 1 ano, gente, com recurso de uma fita cassete. Hoje você tem na sua mão uma tecnologia que levou uma tecnologia mais avançada que levou o homem para a lua, um celular na palma da sua mão. Então você pode ver tudo, aulas, você pode assistir a vídeos, você pode fazer quiz, testes, você pode fazer tanta coisa. Então hoje é só questão de direcionamento, porque você tem muita coisa e você às vezes acaba não sabendo o que fazer